Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom. Por exemplo, se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. É até melhor porque é um antônimo perfeito, coisa que a outra palavra não é. Ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as demais? Mais bom resolve o problema, ou duple mais bom, se quiser algo ainda mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala tudo mais desaparecerá. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas 6 palavras. Na realidade, por uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia partiu do GI, acrescentou, como alguém que se lembra de um detalhe que não havia mencionado. Uma espécie de ansiedade inconsistente perpassou o rosto de Winston ao ouvir falar no grande irmão. Mesmo assim, Simon detectou instantaneamente uma certa falta de entusiasmo. Você não sente muita admiração pela nova fala, Winston, disse ele, quase triste. Até mesmo quando escreve, continua pensando em velha fala. Li alguns daqueles artigos que você publica no Times de vez em quando. São muito bons, mas são traduções. No fundo, você preferiria continuar usando a velha fala, com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. Não compreende a beleza da destruição de palavras. Você sabia que a nova fala é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano? Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia. Esperava, sentindo-se inseguro quanto ao que diria se abrisse a boca para falar. Saime arrancou com os dentes outro fragmento de pão escuro, mastigou-o depressa e continuou. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando até muito depois que você e eu estivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crimes. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. A nova fala é o só assim, e o só assim é nova fala, acrescentou com uma espécie de satisfação mística. Alguma vez lhe ocorreu, Winston, que lá por 2050 no máximo, nem um único ser humano vivo será capaz de entender uma conversa como a que estamos tendo agora? Só os, começou Winston vacilante, depois se calou. Estava a ponto de dizer só os proletas, mas voltou atrás, sem saber com certeza se o comentário não seria de alguma forma inortodoxo. Saime, contudo, adivinhou o que ele ia dizer. Os proletas não são seres humanos, disse despreocupado. Lá por 2050 ou antes, talvez, todo conhecimento real de velha fala terá desaparecido.
Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirão somente em suas versões em nova fala, em que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório com o que eram antes. A literatura do partido será outra. Os slogans serão outros. Como podemos ter um slogan como liberdade é escravidão, quando o conceito de liberdade foi abolido? Todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento tal como o entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Um dia desses, pensou Winston, assaltado por uma convicção profunda. Saime será vaporizado. É inteligente demais, vê as coisas com excessiva clareza e é franco demais quando fala. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia ele vai desaparecer. Está escrito na cara dele. Winston acabara com sua porção de queijo e pão. Virou-se um pouco de lado na cadeira para tomar seu café. Na mesa à esquerda, o homem de voz estridente continuava falando sem dar trégua aos companheiros. Uma jovem que talvez fosse sua secretária e que estava de costas para Winston ouvia o que ele afirmava e parecia concordar enfaticamente com tudo. De vez em quando, Winston pescava alguma observação do tipo: acho que você tem toda a razão. Concordo 100% com você, manifestada por uma voz feminina jovem e um bocado tola. Porém, a outra voz nunca se interrompia por um instante que fosse, nem mesmo quando a garota falava. Winston conhecia o homem de vista, mas só sabia que ocupava um cargo importante no departamento de ficção. Era um homem de uns 30 anos, de pescoço musculoso e grande boca móvel. Jogava a cabeça um pouco para trás e, devido ao ângulo em que estava sentado, seus óculos refletiam a luz e punham diante de Winston 2 círculos opacos no lugar dos olhos. O detalhe um tanto horrível da cena era o fato de ser praticamente impossível distinguir uma só palavra na torrente de ruídos que jorrava da boca daquele homem. Em uma única ocasião, Winston entendeu uma frase: completa e total eliminação do Goldstein mesmo, cuspida a grande velocidade e, aparentemente, formando um só bloco, como uma linha de tipos soldados uns aos outros. O restante era mero ruído, um grasnado ininterrupto. Isso não impedia, porém, que, mesmo sem conseguir escutar o que o homem dizia, você se assegurasse do sentido geral de suas palavras. Ele devia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os criminosos do pensamento e os sabotadores. Devia estar lançando vitupérios contra as atrocidades do exército eurasiano. Devia estar enaltecendo o grande irmão ou os heróis do fronte malabarense. Dava tudo no mesmo. Fosse o que fosse, de uma coisa você podia estar seguro: cada palavra de seu discurso era pura ortodoxia, puro sósim. Enquanto fitava o rosto sem olhos, com aquele maxilar que se mexia incansavelmente para cima e para baixo, Winston teve a estranha sensação de que aquele não era um ser humano de verdade, mas alguma espécie de simulacro. O que falava não era o cérebro do homem, era sua laringe. O material que ele produzia era formado por palavras, contudo não era fala no sentido lato. Era um ruído emitido sem a participação da consciência, como o grasnado de um pato.
Simon silenciara por um momento. Usava o cabo da colher para desenhar na poça de ensopado. A voz da outra mesa continuava grasnando a toda a velocidade, facilmente audível a despeito do rumor ambiente. Tem uma palavra em nova fala, disse Simon, que não sei se você conhece. Pato fala, grasnar feito um pato. É uma dessas palavras interessantes com dois sentidos contraditórios. Quando aplicada a um adversário, é ofensa. Aplicada a alguém com quem você concorda, é elogio. Simon será vaporizado. Sem sombra de dúvida, pensou Winston de novo. A reflexão estava impregnada de uma espécie de tristeza. Embora Winston soubesse muito bem que Simon o desprezava e não sentia maior afeto por ele, e que era totalmente capaz de denunciá-lo como criminoso do pensamento se visse razão para isso. Havia algo de sutilmente errado em Simon. Ele era desprovido de discrição, de indiferença, de uma espécie de estultícia salvadora. Ninguém poderia dizer que ele fosse inortodoxo. Acreditava nos princípios do Socin, venerava o grande irmão, se rejubilava com as vitórias, odiava os hereges, não apenas com sinceridade, como com uma espécie de zelo incansável, com uma atualidade de informações de que os membros comuns do partido não chegavam nem perto. Ainda assim, era como se houvesse algo de suspeito nele. Dizia coisas que teria sido melhor não dizer. Lera livros demais, frequentava o café da Castanheira, covil de pintores e músicos. Não havia lei, escrita ou não escrita, que proibisse alguém de ir ao café da Castanheira. Mesmo assim, o lugar aparentemente dava azar. Os antigos líderes do partido, agora desacreditados, costumavam reunir-se no local antes do expurgo final. Diziam que o próprio Goldstein fora visto ali algumas vezes, anos e décadas atrás. Não era difícil prever o futuro de Simon. Mesmo assim, não havia dúvida de que se Simon percebesse, nem que fosse por 3 segundos, a natureza das opiniões secretas dele, Winston imediatamente o entregaria à polícia das ideias. Qualquer um faria isso, aliás, mas Simon seria o primeiro. Não era apenas uma questão de zelo. Ortodoxia era inconsciência. Simon ergueu os olhos. Lá vem o Parsons, disse. Alguma coisa em seu tom de voz parecia acrescentar aquele rematado idiota. Parsons, vizinho de Winston nas mansões Victory, efetivamente dedicava-se a atravessar o salão. Um homenzinho rechonchudo de estatura média, louro e com cara de sapo. Com 35 anos, já possuía pneus de gordura incipientes no pescoço e na cintura, mas seus movimentos eram enérgicos e juvenis. Tudo em sua aparência evocava um meninozinho em dimensão aumentada, a tal ponto que, embora vestisse o macacão regulamentar, era quase impossível não pensar nele como se estivesse envergando o short azul, a camisa cinza e o lenço vermelho dos espiões. Ao evocar sua imagem, o que aparecia era sempre uma figura com covinhas nos joelhos e mangas arregaçadas, mostrando os bracinhos rechonchudos. Com efeito, sempre que participava de uma caminhada comunitária ou de outra atividade física qualquer,
Parsons aproveitava o pretexto para retomar o uso do short. Ao ver Winston e Simon, cumprimentou os dois com um alô, alô, entusiasmado, e sentou-se à mesa, exalando um odor intenso de suor. Todo o seu rosto rosado estava coberto por gotículas de transpiração. Sua capacidade de transpirar era fora do comum.